Então vamos ver, as questões 41 a 43 são as primeiras questões da prova da URGS de 2012, as três primeiras, né? Uma questão chatinha, tá? Porque envolve um raciocínio bom. Primeiro ele dá uma explicada aqui o que é o tempo de reação. O que é o tempo de reação? O tempo de reação é aquele tempo que a pessoa leva para começar a realizar uma ação. Tipo assim, ó, tu tá andando de carro, tu vê que a sinaleira fechou, o teu cérebro vai dizer pro teu pé, pisa no freio. Só que isso demora um tempo para acontecer. Então, é muito importante entender que durante esse tempo de reação, nenhuma ação ainda foi feita sobre o carro. O carro vai permanecer andando com a velocidade que ele estava. Ele diz aqui, ó, que a distância percorrida pelo veículo durante o tempo de reação e de frenagem e dt a distância total percorrida. Então, o que é a distância total? É a distância da reação mais a distância da frenagem. Diz que o automóvel está andando com velocidade constante de 54 por hora em uma pista horizontal. O condutor visualiza a situação de perigo e o tempo de reação é 4/5 de segundo. 4 dividido por 5, 0,8. Quer dizer, um tempo de reação bem grande até. Considere que a velocidade do automóvel permaneceu inalterada durante o tempo de reação TR. É correto afirmar que a distância DR é... Gente, essa distância DR é a distância que tu percorre durante esse tempo de reação, só que é uma questão de MRU. É só tu fazer o seguinte, a distância percorrida é a velocidade vezes o tempo. Porque esse tempo de reação, a velocidade do carro permanece constante. Qual é a velocidade do carro? 54 por hora. O que é 54 por hora? A gente já viu, né? 54 por hora são 15 metros por segundo. Então eu vou ter 15 metros por segundo e o tempo de reação é 4/5 de segundo. Quer dizer, essa distância está sendo percorrida com o carro em MRU, porque tu ainda não fez nada, tu ainda não freou. Que vai dar 3, né? 3 vezes 4, 12. Então a distância que ele percorre até pensar em parar são 12 metros. Agora aqui sim, ó. Ao reagir à situação de perigo, o motorista aciona os freios. Agora que ele acionou os freios, ele vai entrar em MRUV. A velocidade do automóvel passa a diminuir gradativamente com aceleração constante de módulo 7,5. Nessas condições, é correto afirmar que a distância é d. Então, o que eu tenho agora de informação? Vamos tirar os dados. A velocidade inicial do automóvel são 15 metros por segundo. A velocidade final do automóvel é 0, ele vai parar. Eu acabei de descobrir que a aceleração que ele vai fazer é 7,5 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber a distância? Torricelli. V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais 2A delta D, porque eu não tenho tempo, né? Qual é a velocidade final? 0 ao quadrado, mas tudo bem, não precisa botar. Qual é a velocidade inicial? 15 ao quadrado mais 2 vezes. E aqui vem o pega-ratão da URGS. Aqui tu tem que pensar o seguinte, por que tu acha que a URGS colocou a palavra módulo no enunciado? Por que a URGS vem e diz aqui, ó, vamos achar aqui, módulo da aceleração de 7,5. Gente, isso aqui não é uma aceleração, é uma desaceleração, o carro está freando. Essa aceleração é negativa, você deve colocar o sinal. As coisinhas que a URGS faz, né? Então fica menos 7,5 e a distância percorrida a gente quer saber. O que vai acontecer aqui nessa situação, então? A gente vai ter, vamos passar para cá, bom, pode ser para cá, porque aqui vai dar 15, né? Então 15 passa positivo, 15 delta D igual a 15 ao quadrado. Pô, daí eu posso cancelar esse 15 com esse quadrado, né? Então a distância que o carro percorre durante a frenagem é uma distância de 15 metros. Então essa distância de 12 ele percorreu, né, em MRU, que ele ainda não tinha acionado o freio, e aqui ele vai começar a acionar o freio, tá? Agora eu vou limpar isso aqui pra gente poder fazer a de baixo aqui. Então, limpando a tela. Vamos ver a 43 agora. Em comparação com as distâncias DR e DF já calculadas, e lembrando que a distância total é a soma das duas, considere as seguintes afirmações sobre as distâncias percorridas pelo automóvel agora com o dobro da velocidade inicial, isso é 108 km por hora. Tu vê, a velocidade antes era 54, agora é 108. A distância percorrida pelo automóvel durante o tempo de reação do condutor é 2dr. A distância percorrida pelo automóvel durante o tempo de reação é 2dr. O que ele está dizendo aqui nessa questão 1?
Nessa questão 1, ele está dizendo que a distância vai aumentar, vai dobrar se tu dobrar a velocidade. A distância do MRU é velocidade vezes tempo. Distância e velocidade são diretamente proporcionais. Conclusão: se a velocidade dobrar, a distância vai dobrar. A número 1 está correta, não precisa fazer cálculo nenhum. Mas a número 2, a distância percorrida pelo automóvel durante a frenagem é 2 df. Aqui tu tem que ter cuidado, porque na número 2, então isso aqui foi a resolução da número 1. Quer dizer, não resolvemos, né? Só olhamos a proporção. Na número 2, tu tem um MRUV. No MRUV, as grandezas são elevadas ao quadrado. O que aconteceu? A gente tinha feito o cálculo dessa aqui e viu que a distância percorrida era 15, né? Quer ver? Ó? Vamos fazer o cálculo aqui, porque o que tu vai ter que entender? Essa aceleração continua a mesma. Vamos fazer rapidinho aqui, ó. Torricelli. V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais 2A delta D. A mesma fórmula que a gente aplicou lá em cima. Qual é a velocidade final? 0, só que a inicial antes era 15, e a inicial agora é 108. 108 km por hora são 30 metros por segundo. Claro, antes era 15, agora é 30, dobrou, né? Então, 30 ao quadrado, mais 2 vezes menos 7,5 delta D. A gente lembra do negativo. Então, o que eu vou ter aqui? 15 delta D igual a 900. O que a gente vai ter, então? 900 dividido por 15. 900 dividido por 15 são 60 metros. Tu vê? Quanto tu tinha levado para frear antes? 15. Agora tu levou 60. Aumentou 4. Por que aumentou 4? Está aqui na própria fórmula. Ó. A distância é proporcional à velocidade ao quadrado. É uma relação quadrática. Se esse número dobrar, esse número vai quadruplicar. Então a número 2 está errada. E aí, número 3 diz, a distância total percorrida pelo automóvel é de 2 dt. Claro que não, né? Porque a gente já viu que a número 2, né, quadruplicou. Então, se essa quadruplicou e essa dobrou, não vai dar o dobro da distância total. Então, nada a ver. A número 3 também está errada. A resposta correta, a letra A, apenas A1. Questão bem bacana, tá? Bem bacana para ser estudada. Valeu, obrigado.